a questão do se amar e do se perdoar, eu acho que é uma sugestão, se servir. A sugestão é pensar sempre numa escala. Geralmente, quando a gente coloca de forma absoluta, tipo, eu me amo significa quanto de 0 a 10? Eu me perdoo significa quanto se perdoar de 0 a 10? 0 nada e 10 plenamente. Às vezes a gente se perdoa 6, ou se ama 6, 7. Quando você pensa numa escala de 0 a 10, é mais fácil para identificar o que trabalhar na sequência. Quando a gente só pensa que se perdoa, como se fosse uma coisa absoluta, a gente está colocando coisa por baixo do tapete e está deixando de agir para se desenvolver em algum aspecto. Mas aí é só se servir, se fizer sentido, pega e usa. A escala de 0 a 10 é você pensar, de 0 a 10, quanto eu me perdoo? De 0 a 10, quanto eu me amo? Se é 10, é perfeito, ok? Está tudo certo. Mas será que é 10? Pode ser que seja 5 ou 6. Porque se for 5 ou 6, eu posso fazer alguma coisa para fazer mais. Bom, deixa eu ver, a Eliane. E quando a gente convive com pessoas que só nos criticam? Como lidar com isso? Seria essa a pergunta, Eliane? Eu evito contato com pessoas que criticam. Geralmente, quando a pessoa critica, eu me afasto. Mas então, a minha primeira resposta foi uma resposta sincera. Eu percebo que eu me afasto de pessoas que criticam. A crítica, como eu posso dizer? A pessoa que critica disfarça a crítica com boa intenção, sabe? Às vezes a crítica é a tentativa de controlar. Uma coisa que funciona bastante diante das críticas é a sinceridade, a autenticidade. E quando a crítica dói, geralmente eu busco pegar o incômodo e trabalhar ele. Hoje eu trabalhei o incômodo na palestra que eu participei que eu não gostei. Eu coloquei para mim os bonequinhos e funcionou dessa vez. Acho que é do dia. A Léo Souza, preciso fazer mais, sim, sempre. A Eliane, a mãe critica. Então, uma coisa que funciona em relação às críticas é você falar do que você sente, ou seja, a autenticidade é ser espontâneo. A autenticidade não é ficar discutindo ou debatendo. A autenticidade não é falar o que pensa. A autenticidade é falar o que se sente. Normalmente o que a gente pensa está maquiado, está mascarado pelo que a gente sente que a gente não resolveu. Então, diante da crítica, ao invés de você rebater a crítica ou se defender, você pode experimentar falar do que você sente diante da crítica. Já fez isso, Eliane? O que você me diz? Entendeu o que eu quis dizer? Diante de uma crítica, ou a gente se defende, ou a gente ataca, ou a gente ignora. Eu já usei os três. A minha tendência maior é ignorar. Dependendo de quem é a pessoa que critica, eu vou ficando sem paciência e aí eu devolvo a crítica. Eu falei três, né? Eu falei diante da crítica, a gente ignora ou se afasta, a gente critica de volta. Esses dois. A Eliane, eu sou extrovertida e parece que se eu estou feliz, sorrindo, vem sempre falar algo. Então, mas minha pergunta é, o que você fala de volta? Como que você lida com alguém que fala algo para você, que é uma crítica? A minha pergunta é se você já expressou alguma vez o que você sentiu diante do que a pessoa falou. Essa minha pergunta eu estou fazendo já sabendo que é algo mais difícil, que as pessoas não fazem. As pessoas se incomodam
mas elas preferem atacar de volta ou se ressentir e afastar. Entendeu? Porque a pessoa pode atacar, tipo, rebater, culpar de volta, pode só ignorar e agir como se nada aconteceu, também tem essa, tipo, nem ligar, como se fosse algo assim, sem significado, é uma opção também. Como a pessoa pode ficar quieta, mas ressentida. Qual que é a sua? Pelo jeito, como você é extrovertida, a pessoa faz uma crítica, você se explica. Porque se explicar é se defender. Você pode atacar a pessoa, quer criticar de volta, colocar a pessoa no lugar. Ou você pode ficar quieta e se afastar, ou qual que é a sua forma? Essas três formas do se explicar, que é se defender, do atacar de volta, para pôr a pessoa no lugar dela, ou ficar quieto e se afastar, essas três formas, eu acho que piora a relação, mais do que ajuda. Quando é minha mãe, eu fico triste, não falo nada. Então, você tinha falado da tristeza. O que impede, Eliane, de você falar da tristeza? Entendeu? Você é extrovertida, mas não fala do que você sente. Como você explica isso? Você é extrovertida, mas você não fala da tristeza. Então eu vou recapitular. Diante de uma crítica, o assunto eu acho que não iria adiantar. Já tentou? Você já tentou falar que você fica triste diante da fala da pessoa? Se você nunca tentou, é que isso é. Então, falar da tristeza, falar que fica triste diante de uma crítica é o que as pessoas não fazem. Então, falar para você não adianta. Você precisa falar para a pessoa. Quando você fala, é que a questão é, a autenticidade é falar do que se sente, não necessariamente é falar do que pensa, mas comumente as pessoas falam, acham que é falar o que pensam. Também é, mas eu estou me referindo que não adianta você ficar triste e guardar para você. A autenticidade seria expressar. Olha, quando você faz essa crítica, eu sei que não é fácil, eu também acho que não é fácil. Depois que eu vou pensar que eu poderia ter falado. Então, nem sempre eu lembro de falar. O que eu estou dizendo é que se você não tiver a abertura, que existe essa possibilidade, a abertura quer dizer aceitar que você pode falar, que sentiu a tristeza diante do que a pessoa falou, se não tiver essa abertura, é mais difícil ainda na hora você lembrar. A Léo escreveu, por anos fiquei calada diante de coisas que não gostava e fiquei deprimida. Então, diante da crítica, a gente se defende, se explicando, a gente ataca de volta e a gente ignora e se ressente e se distancia. As três formas não resolvem. O que resolveria? Utilizar a comunicação não violenta, que é falar do que sente, que é a autoempatia. E de preferência sem julgar a pessoa. Porque a pessoa está falando e para ela não tem nada demais. Para você chega como uma dor, uma tristeza. Se eu não trouxer essa informação emocional, eu estou deixando de cuidar de algo importante. A Léo escreveu, hoje falo logo ou simplesmente me retiro. Não sou obrigado a aceitar o que me magoa. É isso mesmo. É isso aí. A questão de falar do que sente diante de uma crítica, principalmente em família, né? Porque é uma relação que você não vai deixar de ter, é que você está ficando do seu lado, você está se defendendo. Quando você defende, quando você expressa que tocou numa tristeza, essa expressão é uma forma de autocuidado. Quando você ignora a tristeza ou fica em silêncio, é como se a pessoa vai ter que insistir mais.
A pessoa que critica, ela está querendo te controlar de alguma forma. Essa é a função da crítica, não é? A crítica está dizendo, não faça mais isso porque eu não gosto. Você tem que ser do jeito que eu acho que você tem que ser. Concorda que essa é a crítica? A crítica fala, não seja do jeito que eu estou dizendo que é errado, que é a crítica que indica, e seja do jeito que você já foi, ou do jeito que você sabe que eu acho que você deveria ser. É uma tentativa de controlar, certo? Eu percebo assim. Pode ter outros pontos de vista. Se você tiver outro ponto de vista, pode escrever nos comentários. Mas na minha percepção, na minha experiência, a pessoa que critica, ela critica justamente para mudar alguma coisa. Não é que ela vai conseguir, mas é mais provável a crítica incomodar, gerar resistência e a pessoa não mudar.